Querido irmão, querida irmã, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para juntos fazermos nosso programa Crescendo na Fé. E hoje nós vamos estudar, refletir sobre um tema muito importante para a nossa fé cristã, a ascensão do Senhor. E vamos iniciar nosso encontro rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, vai nos dizer: Jesus disse a seus discípulos: Ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crer será condenado. Estes são os sinais que acompanharão os que estiverem acreditados. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortífero, nada sofrerão. Imporão as mãos sobre os enfermos, e estes ficarão curados. Ora, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi arrebatado ao céu e sentou-se à direita de Deus. E eles saíram a pregar por toda parte, agindo com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado irmão, querida irmã, no próximo domingo nós vamos celebrar a solenidade da Ascensão do Senhor. É como que o coroamento da Páscoa, é como que a inauguração deste novo tempo, um tempo de caminhar com Jesus, presente de forma gloriosa na sua igreja. Falar da Ascensão do Senhor traz diante de nossos olhos dois pontos principais. E a gente só vai conseguir entender o mistério da ascensão do Senhor através desses dois pontos. O primeiro, Jesus ressuscitado tem uma vida divina. E essa vida divina é o quê? É o fato de que na ressurreição o Pai derrama sobre Jesus a totalidade do Espírito Santo. E a partir daí, a humanidade de Jesus, a sua natureza humana, se torna divinizada. Jesus é homem-Deus, 100% homem e 100% Deus, como nós falamos semana passada, quando falávamos da maternidade divina de Maria. Na ressurreição, tendo essa vida divina, Jesus entra de volta na eternidade. Por quê? Ele está com o Pai desde a eternidade. É por ele que o Pai cria, é por ele que o Pai realiza a criação. Num determinado momento da história, ele sai da eternidade para entrar no tempo, para entrar na humanidade, e agora ele volta para a eternidade. E voltando para a eternidade, Jesus não apenas sai do tempo, mas ele passa principalmente a interferir e se revelar no tempo, nos acontecimentos da humanidade. Segundo ponto que a gente tem que ter muito presente: Jesus subiu ao céu. Sim, subiu ao céu. Mas que céu é este para onde Jesus subiu? A gente tem que desconstruir, e aí eu peço 1000 perdões por dizer isso a vocês, mas é preciso que a gente passe agora a ter uma fé adulta e desconstruir em nós aquela fé infantil
onde nós ficamos como os apóstolos, abobalhados olhando para o céu, enquanto Jesus é levado. Não. Esse céu para onde Jesus subiu não é um lugar físico, não é como a terra, como esta mesa que estou pegando, mas ela é a própria vida da comunhão com Deus. O céu, vai dizer Dom Henrique Soares, numa frase linda, é o âmbito, é o lugar do Deus uno e trino. É o estar do Filho com o Pai e o Espírito Santo, numa comunhão plena de vida e amor, de plenitude e glória. Então este céu para onde Jesus sobe, não é esse firmamento azul com as nuvens que a gente vê e que os poetas cantam e que os poetas exaltam. Não. O céu para onde Jesus vai muito além disso. É a realidade espiritual, verdadeira, transcendental da estadia, do estar do Filho no Pai, na força do Espírito. É a revelação máxima da Trindade Santa. Se a gente entende esses dois pontos, que Jesus tem uma vida divina e que Jesus sobe a um céu que não é esse céu físico, a gente consegue entender de forma correta a ascensão e acreditar com qualidade naquilo que a igreja nos ensina. Nós ouvimos no Evangelho segundo Marcos, quando rezamos agora no início do nosso encontro, lá no versículo 19, olha só o que Marcos diz. Ora, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi arrebatado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Jesus foi levado ao céu. Isso é uma tradução, mas a gente sabe pela nossa vida de fé que Jesus subiu pela sua própria força, pelo seu próprio poder. Ele se eleva ao céu. Então Jesus que se eleva ao céu, e é importante demais lembrar, quem sobe ao céu é Jesus completo. É a natureza humana e divina. É Jesus homem e Deus. Esse Jesus homem e Deus que sobe ao céu, ele entra definitivamente no poder supremo de Deus. Olhe como isso é bonito, olhe como isso é forte. Depois, nós ouvimos que o evangelista diz que Jesus sentou-se à direita de Deus. E mais uma vez, a gente precisa olhar para a direita do Pai, não como um lugar físico, não como o lado direito do trono de Deus, mas como um lugar espiritual, real, além da física, que é próprio de Jesus. E que lugar é esse? É a participação de Jesus Cristo no poder total e real de Deus. Olhando para esse versículo do Evangelho de Marcos, e por que falamos do Evangelho de Marcos? Porque é o que vamos escutar na liturgia no próximo domingo. Nós também olhamos para o todo da ascensão no Novo Testamento. O Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João falam da ascensão, assim como os Atos dos Apóstolos. Mateus fala de uma forma escondida. Ele não diz literalmente Jesus subiu ao céu, mas ele simplesmente sublinha que Jesus diz a seus discípulos: eu estarei convosco todos os dias. Marcos nós ouvimos aqui, Lucas também vai falar, João também vai falar, e é interessante a gente olhar um paralelo. Marcos, Lucas e João falam que a ascensão de Jesus aconteceu no mesmo dia da Páscoa, no mesmo dia da ressurreição. Lá nos Atos dos Apóstolos, diz que aconteceu 40 dias depois. E aí, quem está certo? Nós vamos chegar já já nesse ponto. Coisa mais importante agora é a gente entender que a ascensão de Jesus está ligada à ressurreição. Por quê?
Porque ela quer dizer, ela quer mostrar para a gente que Jesus Cristo foi glorificado no céu. E aí, quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente tem dois sentidos fortes dessa ascensão ligada à ressurreição. Primeiro, nós somos um povo que proclama Jesus ressuscitado. E o que quer dizer proclamar Jesus ressuscitado? Proclamar que Jesus venceu a morte, que ele foi vivificado pelo Pai e que o Pai nunca abandonou, mas pelo contrário, glorificou a humanidade de Jesus. Proclamamos também que Jesus subiu ao céu. E quando proclamamos isso, estamos dizendo o quê? Que Jesus está com o Pai, que Jesus está mergulhado na glória da Trindade e lá, junto do Pai, ele é o Senhor, ele é aquele que governa e que rege o tempo e a criação de Deus. Vendo esses pontos, é muito importante que a gente se apegue àquilo que é essencial. E aí um puxão de orelha. Tem muito católico que se apega a detalhes pequenos na Escritura e não se apega ao que é essencial. Lembrem que eu falei há algum pouquinho tempo que Mateus não fala da ascensão de forma explícita, né? Ele simplesmente diz que Jesus fala para os apóstolos que vai estar com eles todos os dias. Marcos, Lucas e João dizem que a ascensão aconteceu no mesmo dia da Páscoa. E nos Atos dos Apóstolos, Lucas, que é o mesmo autor do terceiro evangelho, diz que a ascensão aconteceu 40 dias depois. Isso é um detalhe, minha gente. Se foi no mesmo dia, se foi 40 dias depois, isso não importa. Isso não é essencial para a nossa fé. O que é essencial para a nossa fé? O que importa é que Jesus ressuscitado e que subiu ao céu, em nenhum momento abandonou a sua igreja. Em nenhum momento deixou seus discípulos sozinhos. Em nenhum momento deixou de orientar, de instruir a igreja. Jesus ressuscita e isso é base da nossa fé. É o argumento principal da fé cristã. Jesus subiu aos céus. Por quê? Porque a presença de Jesus na igreja não está limitada a um lugar físico, não está limitada a Jerusalém, não está limitada a Roma, não está limitada à Igreja Matriz de Nossa Senhora do Bom Conselho, mas a presença de Jesus na igreja está em todo lugar onde exista um batizado. Em toda a igreja, Jesus está presente e é isso que a ascensão revela para nós. Então, minha gente, lembrar muito disso. A ascensão de Jesus não é um mito, não é uma história inventada, mas é uma realidade. E é um mistério de fé concreto que existe de verdade. Logo, não pense besteiras, não fique alimentando besteiras e bobagens. Tem gente por aí que gosta de enfeitar demais a palavra de Deus e acaba fugindo daquilo que é verdadeiro, que é essencial e cria um bocado de besteira na cabeça da gente. Tem gente, preste atenção nisso, parece mentira, mas tem gente que quando se fala da ascensão, pensa no evento de Jesus voando pelo espaço até chegar no trono de Deus. Pelo amor de Deus, minha gente, cristão não acredita desse jeito. Cristão acredita que Jesus subiu ao céu, mas não é esse céu que nós vemos. Jesus entrou naquilo que está além da história. Jesus entrou neste céu que está além da física. Jesus entrou neste céu que é Deus. Jesus entrou na glória do Pai. Jesus, com a sua ascensão, torna divina a sua humanidade, que é igual à nossa humanidade. Jesus, pela sua paixão, saiu do mundo e entrou na morte. Pela sua ressurreição, saiu da morte e entrou na eternidade. E na sua ascensão, estando na eternidade,
entrou totalmente no Pai. Como diz o Evangelho, eu e o Pai somos um. Então, depois de tudo isso que nós refletimos, que parece que foi pouca coisa, mas já tem muita informação aqui, que a gente possa gravar no nosso coração essa alegria da Páscoa. Jesus Cristo ressuscitou, aleluia, subiu aos céus e, estando no Pai, ele permanece gloriosamente na sua igreja. Estando no Pai, ele anuncia que é para lá que todos nós vamos, porque ele foi à frente para preparar um lugar. Estando no Pai, ele mostra que saiu do Pai e que agora atrai tudo para si, carrega toda a criação para junto de Deus. Estando no Pai, Jesus permanece à sua direita para governar e reger todos os tempos, toda a criação e principalmente para continuar intercedendo ao Pai por nós. Vamos, nesse final de semana, celebrar a solenidade da Ascensão do Senhor, com nosso coração revestido de alegria, com nosso coração cheio de esperança. Jesus foi à frente para preparar para nós um lugar. Nenhuma aflição desta terra é páreo para aquilo que Deus tem preparado para nós. Deus te abençoe, Deus te guarde. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo para que muitas pessoas sejam atingidas pela evangelização que a nossa paróquia vem fazendo. Dê lá no Facebook muitas estrelinhas para a nossa paróquia, para que a nossa evangelização continue e vamos juntos continuar sempre crescendo na fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.